André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de 3 anos de idade, em creche da Secretaria de Educação Municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuasse a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível, que a pré-matrícula havia sido feita junto à Secretaria de Educação, que o secretário o havia delegado competente para efetivar as matrículas e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado, mesmo que houvesse vaga, porquanto deveria ter 4 anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou um mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva. Beleza? Então, vem cá. Situação gigantesca. Essa prova da Defensoria Pública, só para começar, essa prova de 2019, ela foi uma prova muito punk. Mas muito punk mesmo. Salvo engano, nós vamos ter aí 3 questões com base nessa situação, questões caprichadas, tanto de doutrina como também de jurisprudência, beleza? Então não fiquem aflitos, foi aquilo que eu expliquei na live de ontem sobre os remédios constitucionais. Para quem não estava, tomem cuidado com a seguinte situação: remédio constitucional em provas jurídicas vem muito afiado, até porque ele geralmente cobra a legislação pertinente e também a parte jurisprudencial. Agora, vem aqui comigo então. Se em vez de várias famílias tivessem procurado a Defensoria Pública para se insurgir contra o respectivo ato administrativo, esse órgão teria legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo com vistas a promover a tutela judicial de interesses coletivos. Questão está errada. Questão está errada. Vejam bem, o CESP, ele ama brincar com essa situação. Toda vez o CESP vem com aquela história que várias pessoas foram afetadas por uma determinada situação e justamente por isso, né, vão pleitear um mandado de segurança coletivo. Pessoal, eu posso afirmar categoricamente a vocês, né, a questão mais cobrada sobre o mandado de segurança é inerente ao mandado de segurança coletivo. E na boa, tem muita questão punk que às vezes você pode até errar. Agora, errar uma questão de quem são os legitimados para a propositura do MS coletivo, na minha opinião, isso é inadmissível. E como aqui não tem mandioca, você não vai errar uma questão dessa. Então, vamos relembrar aqui, só para ficar o ouro da Bahia, quer ver? Então, nós sabemos que o MS coletivo, ele tem os seus legitimados previstos expressamente no artigo 5º. Lembrando que o mandado de segurança coletiva especificamente é uma criação da Constituição de 88. Né? Já temos muitos anos de mandado de segurança. Agora, desde a Constituição de 34, né, nós temos o mandado de segurança. Todavia, o mandado de segurança coletivo, ele só vem com a Constituição de 88. Então, tem legitimidade para a propositura dessa ação quem? O partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento aí há pelo menos 1 ano. Não é isso? Então, partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. 2 detalhes que eu sempre faço questão de destacar para os meus alunos, até porque já foram cobrados em prova aí reiteradas vezes. Primeiro, não esqueça,
ter representação no Congresso, segundo o STF, basta um deputado ou um senador, né? Essa situação foi muito discutida no Supremo época, por quê? Porque o Congresso Nacional é a fusão de duas casas, é a fusão de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, alguns defendiam a tese de que para se ter representação no Congresso, eu ia precisar de um deputado e de um senador. Entretanto, na época, a ministra Ellen Grace ela falou o seguinte, não, se eu precisar de um deputado e um senador, visivelmente eu vou ferir o direito das minorias. O que a ministra quis falar com isso? Eu acho isso muito interessante. Ela quis falar o seguinte, olha, partido pequeno dificilmente coloca alguém no Senado. Por quê? A eleição do Senado ela é uma eleição de 4 em 4 anos, só que é uma eleição alternada. Hoje entra um, daqui 4 anos vem 2. Daqui 4 anos um, daqui 4 anos vem 2. E nós só temos 81 senadores. Diferentemente a Câmara, que tem 513 deputados e a alteração é total. De 4 em 4 anos saem 513, entram 513. Então, justamente para não ferir o direito da minoria, tendo um deputado ou um senador, nós temos ali a representação no Congresso. Beleza? Um outro detalhe que eu destaco também sempre, e o Supremo acabou analisando essa situação, é justamente que a questão da associação. Somente a associação precisa de 1 ano, beleza? A organização sindical e a entidade de classe não precisam. É porque o texto, quando você lê, ele é um pouco duvidoso, né? Então, assim, ele deixa uma margem de interpretação equivocada. Então, justamente por isso, você tem que tomar esse cuidado aí. Então, esse primeiro item aqui, ele está errado, porque não é simplesmente porque eu junto muitas pessoas que eu posso entrar com um MS coletivo. Poderíamos até aqui fazer o quê? Entrar com um mandado de segurança com litisconsórcio, ou seja, várias pessoas pleiteando o mesmo direito na mesma ação. Agora, para ter o nome de mandado de segurança coletivo, no caso, tem que ser um dos legitimados do artigo 5º. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Vamos nessa. Enquanto isso, vou olhando aqui. Beleza, beleza. 22. Com referência a essa situação hipotética, salvo engano, tem umas 3 questões com base na situação hipotética anterior. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando a competência do secretário não é exclusiva. Essa questão é muito boa. Desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão, a Defensoria Pública poderá desistir da ação mandamental a qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito a ele favorável, e mesmo sem anuência da parte contrária. De novo, não fique nervoso, não fique nervoso. Beleza? Por quê? Essas questões, assim, é porque eu quis aqui corrigir todas as questões de direitos individuais de 2019 e de 2020. Agora, esse estilo de questão aqui, geralmente, só cai em prova jurídica. Você pode ver que estamos falando aqui de uma prova de defensor público, beleza? Mas, justamente, se porventura uma questão dessa cair no futuro, você vai saber matar tranquilamente, quer ver? A questão está correta, só que você vai vir aqui comigo, quer ver? Presta atenção aqui. Eu quero que você lembre o seguinte, isso aqui é algo muito importante, quer ver? Vamos anotar aí junto comigo. Pega o caderno e vamos nessa. Segundo o STF, o impetrante pode desistir da ação mandamental. O integrante pode desistir da ação mandamental a qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito, ainda que proferida decisão de mérito a ele favorável. E aí tem que tomar cuidado, mesmo sem anuência
da parte contrária, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão. Mesmo que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão. Lembrando que isso aqui é uma questão de jurisprudência, beleza? O Supremo entende porque aqui... Gente, eu tô errando aqui, gente. Espera aí um minuto. Espera aí um minutinho, pessoal. Mas, gente, minha imagem sumiu aqui. Oh, meu Deus do céu. Não seja mandioca, não seja mandioca. Vamos lá, vamos lá. Pessoal do céu, que é isso que eu fiz? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, simplesmente a imagem não está aparecendo de jeito nenhum. Opa! Graças a Deus, graças a Deus. É porque tem hora que tem que tirar, porque senão fica muito... Porque senão a imagem fica bem aqui. Tá vendo? Mas tá bom. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Então, pessoal, muito cuidado aí com essa situação. Agora resolveu. Massa, massa. Vocês estavam vendo? Eu? Direitinho? Sexta-feira, pessoal. Sexta-feira vocês vão perdoando aí, né? O negócio fica esquisito e aí os meninos não estão aqui. Eu vou ficando nervoso, eu fico muito nervoso com essa história aqui, né, de dar algum problema e eu não saber solucionar. Mas graças a Deus tá tudo certo. Pedrão, infelizmente aqui a informática aqui é complicada. Mas vamos lá, mas é porque, bicho, é muito botão aqui, é muita tela, mas só o ouro da Bahia, vamos que vamos. Então a questão está correta, beleza? Então isso é uma decisão do Supremo, mais uma questão jurisprudencial aí que você tem que tomar um certo cuidado. O Supremo entende que nessa situação aqui é possível que haja essa situação justamente para que você possa coibir um eventual má-fé, bem como você tem também outras ações ordinárias que você pode usar nessa situação. Agora, de novo, perceba que está tendo um viés muito jurídico, não é? Então, se você for fazer provas jurídicas, você vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de decisão. Se a sua prova não for prova jurídica, como juiz, promotor, procurador, defensor público, aí você fica mais tranquilo. Foi aquilo que eu falei ontem e volto a repetir porque eu vejo a importância disso. Não fique frustrado quando você erra uma questão desse tipo. Beleza? Às vezes é uma questão muito além do nível que você está aí, do concurso que você está almejando. Beleza? Próxima questão. Vamos nessa. 23. Vamos nessa aqui. Com referência a essa situação hipotética, julgo que o item que se segue em relação, tendo em vista o entendimento do STF, considerando que a competência do secretário não é exclusiva. Considerando que a competência do secretário não é exclusiva. Essa aqui é boa e essa aqui eu já vi caindo em prova mais tranquila. Então, vem cá. Embora a competência originária da prática do ato seja do secretário municipal, o mandado deveria ter sido impetrado contra a autoridade que efetivamente praticou o ato. E aí, pessoal, o que vocês acham? A questão está correta. Só que essa aqui você vai tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Ei, detalhe, vocês estão com o caderno em mãos aí, né? Eu espero que vocês estejam anotando todas essas observações. A aula de hoje ela vai ter muita jurisprudência punk. E eu não quero que você deixe de anotá-las, beleza? Então, olha isso aqui comigo, por favor. Presta atenção aqui, então.
Aqui, vou até mudar a cor, porque essa aqui cai direto em prova. Beleza? Isso aqui é a súmula 510 do Supremo Tribunal Federal. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ele cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Contra ele cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Beleza? Não porque nesse caso aí, Sharon, é contra quem você delegou. Isso aí é um entendimento do Supremo já bem tranquilo. Né? Essa é a súmula 510. Aí é porque quando eu boto ali, ó, quer ver? Mas vamos lá, eu vou tirar aqui de novo para que vocês possam notar. Ó. Então, ó, praticado o auto por autoridade no exercício de competência delegada, contra ele cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Beleza? Essa súmula 510 aqui, por sua vez, ela já é cobrada com uma frequência bem maior nos concursos. Então, você vai ter que tomar um certo cuidado com essa situaçãozinha aí. Beleza? Agora, colocaram aí, então vocês já copiaram. Agora, essa 24 é uma questão do satanás, desculpa o termo. Foi da prova de defensor público. Isso aqui foi uma situação julgada em 2018 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Foi um caso específico que envolveu a Folha de São Paulo, né? E aí a ministra Carmen Lúcia, em um voto, né, condutor, fez uma situação, depois ela foi questionada. Resumindo, a decisão ficou por 3 votos a 2. Né? Então foi um caso bem interessante mesmo, mas aqui eu quero dar algumas soluções mais tranquilas para vocês. Quer ver? Olha aqui, presta atenção nessa questão, por favor. Uma empresa jornalística divulgou fotografia de cena de um crime com a imagem da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima. Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. Segundo o STF, o ato em questão configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos da personalidade da vítima e de seus familiares, cabendo pretensão indenizatória sobre o fundamento de estar caracterizada a situação geradora do dano material. E aí, pessoal? Essa eu quero a resposta de vocês. E aí, ó, meu amigão Antônio Mar já respondeu ali. Questão está errada. Cuidado com essa questão. Cuidado com essa questão. Né? Por que essa questão está errada, professor? Primeiramente, quando nós falamos em dano moral, o dano moral, o Supremo já tem várias decisões que falam que é intransmissível. Né? Ou seja, não vai caber para o familiar, só cabe para a vítima. E essa situação específica aqui, não entra tanto essa situação. Por quê? Olha como é que foi o caso específico. Deixa eu te explicar. Aconteceu a seguinte questão. Tinha um cara que estava viajando de negócio e tal, e ele voltando, aconteceu lá um tiroteio e acabaram acertando esse cara. E aí foi o Jornal de São Paulo, e aí ele pegou e acabou mostrando a imagem, não ofuscou o rosto da pessoa, e a família, então, entrou com uma indenização. E aí o que acontece? A Justiça de Primeira Instância acaba condenando o Jornal de São Paulo, a indenização, salvo engano, de 60 mil, e o Jornal de São Paulo entra com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal depois da decisão do TJ. Né? E aí, o que acabou acontecendo? A ministra Carmen Lúcia falou o seguinte, não, nesse caso aqui, o que acontece? Vocês não vão ter direito à indenização porque isso seria uma forma de censurar o jornal, seria uma forma de algum jeito você mexer na liberdade de expressão que o jornal tem. E aí ela acabou, então, em um primeiro momento, falando, não, a família não tem direito. Veio Gilmar Mendes e Celso de Mello,
contrariando, falou assim, não, mas espera aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ninguém está censurando aqui o jornal. O que acontece é que, de fato, eles acabaram fazendo uma exposição, né, para a família, ali, tanto, né, para a vítima, essa coisa para a vítima, para os seus familiares. Portanto, tem que ter direito, sim, à indenização aos familiares. Porém, a tese da Carmen Lúcia acabou prevalecendo diante daquele caso, e aí, por 3 votos a 2, acabaram entendendo que, naquele caso específico, não teria direito a indenização, beleza? Agora, olha o tanto que o CESP é uma banca mafiosa. Muitos, na época que essa questão foi feita, justificaram com o fato de que o dano moral é intransmissível. O Supremo tem várias decisões sobre isso. Mas essa questão específica, o Supremo tirou de um caso concreto que foi julgado por uma turma, né, do STF. Então, o CESP pegou isso de um caso específico. Então, muito cuidado mesmo, beleza? Esses casos específicos, para quem vai fazer prova jurídica, né, tem que tomar um certo cuidado, beleza? Mas, de toda sorte, embora não foi a fundamentação, eu quero deixar aqui um detalhezinho para vocês que eu acho muito importante. Quer ver? Eu quero deixar isso aqui para que vocês não esqueçam. Eu expliquei o caso, obviamente, mas não esqueça não, porque esse caso aqui especificamente cai muito. Segundo o STF, é intransmissível o direito de dano moral uma vez que a ofensa moral é subjetiva. E, portanto, caberia apenas ao ofendido a pretensão de indenização. Beleza? Agora, mais uma vez eu reitero. Apareceu uma mensagem aqui. Mais uma vez eu reitero. Esse caso específico, né, não entra basicamente essa situação. Okay? Esse caso aí foi esse caso dessa polêmica, né, que acabou ocorrendo lá no âmbito da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas trouxe tanto o caso específico, que foi o alvo da questão, bem como eu trouxe uma jurisprudência a mais, até saiu aqui, né? Essa, por sua vez, cai com uma frequência maior. Então, por favor, não esqueçam de anotar isso aqui. Segundo o STF, é intransmissível o direito do dano moral. Beleza? Tranquilo até aqui? Deixei em branco considerando o CESP, com certeza. Né? É importante saber deixar questão em branco. Você tem que entender que para você ser aprovado numa prova do CESP, né, você tem que ser, acima de tudo, esperto. Porque algumas questões muito polêmicas, se você acaba marcando, pode acabar lhe prejudicando no final das contas. Né? Se você sabia ali de alguma forma, porque viu o jornal ou leu o boletim informativo falando sobre isso, é uma coisa. Agora, às vezes, ir no chutômetro, porque vai por uma lógica, muito cuidado com lógica, né, em prova de constitucional. Muitas decisões do Supremo não têm lógica nenhuma. Muitas decisões do Supremo são totalmente contrárias aos princípios do direito de uma forma geral. Mas quem manda é ele e nós estamos aqui para apenas obedecer. Beleza? Então, questão muito top, muito pesada, mas é justamente para isso que nós estamos aqui, para prepará-los para o pior dos mundos, ok? Então, vamos para a próxima questão, vamos para 25. Outra questão safada demais. Essa questão aqui, de verdade, somente com o conhecimento constitucional não teria como acertar. De novo, professor, então, por que você colocou essa questão para deixar a gente preocupado? Não. Eu coloquei porque eu falei que ia corrigir todas as questões de 2019 e 2020. Estou fazendo. Agora, de novo, essa questãozinha só com conhecimento constitucional não teria como acertá-la. Beleza? Que você precisar um pouco do direito penal. Quer ver? Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, julgue o item que se segue. Consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso consiste na vedação ao Estado de descriminalizar
ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos humanos. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa situação? Questão está, já vamos logo, errado. Agora, olha o tanto que ele foi safado. Ele falou aqui do princípio da proibição do excesso. E aí ele fez a confusão de um outro princípio que é mais lá para o direito penal. Dificilmente você vai pegar um livro de constitucional que fale sobre isso. Mas eu vou colocar isso aqui para vocês. Quer ver? Olha aqui. Primeira coisa que você tem que entender. O que é o princípio da proibição do excesso? Princípio da proibição do excesso. Vamos colocar aqui para ficar bonitinho. É aquele o qual, na consecução de um fim, deve-se utilizar o meio estritamente adequado, evitando assim, opa, ficou feio demais, evitando assim o excesso. E aí, pessoal, detalhe, esse princípio aí, olha aqui comigo, por favor. Então, vai colocando aí, né? Mas olha um detalhezinho. Esse princípio aí da proibição do excesso, se você for analisar, ele é corolário ali ao princípio da proporcionalidade, se você for ver pelo lado do direito administrativo e do constitucional. Agora, esse princípio que ele colocou aqui nessa questão é o que chamam de princípio da proibição deficiente. Como assim, professor? Olha aqui comigo, por favor, para eu deixar logo os dois. Quer ver? Então, princípio da proteção deficiente. O que é o princípio da proteção deficiente? É o revés da proibição do excesso quando o Estado não legisla, acerca de um determinado direito, fundamental desprotegendo-o. Beleza? Então coloque esses dois conceitos aí de novo. Não é uma questão tão comum aí, você não vai encontrar muitos em prova só de constitucional. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado. Nesse caso aqui, então, ele não estava falando de proibição do excesso, e sim de princípio, no caso da proteção deficiente. Beleza? Mas, de novo, você não vai pegar uma questão dessa em uma prova, por exemplo, de polícia, de um agente ou de um escrivão. Acredito que seja impossível uma questão dessa ser cobrada na parte constitucional. Beleza? Agora, se for uma prova de delegado, de promotor, aí a coisa fica bem tensa, aí você vai ter que tomar um certo cuidado. Beleza? Então, cuidado com essa questãozinha atípica, mas temos que tomar cuidado. Vamos para a próxima. Próxima questãozinha aqui. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, julgue o item a seguir. Aí, ó, de novo, questãozinha aí, ó, 2019, vai meter o cacete no mandado de segurança coletivo. De novo, ó, se a sua prova ela não for jurídica,
eu quero que tome cuidado com o mandado de segurança, sobretudo com o mandado de segurança coletivo. Geralmente, as questões mais cobradas em provas não jurídicas inerente a mandado de segurança é quanto ao mandado de segurança coletivo. E essa aqui eu até dei a deixa na situação passada. Quer ver? Ó? Entidade sindical constituída há menos de um ano... Opa, peraí. Entrando só nesse mérito. Entidade sindical precisa ter pelo menos um ano constituída? Não. Quem precisa estar legalmente constituído e funcionando há pelo menos um ano é quem? A associação. Não é isso? Então, cuidado. Então, ó, entidade sindical constituída há menos de um ano e sediada em município da federação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo a fim de garantir o direito líquido e certo de seus filiados que tenha sido lesado por ato de autoridade da administração fazendária federal? Perfeito, certinho. Né? O ponto-chave aqui que ele ia querer levar em consideração é justamente essa história. Poxa, a entidade sindical precisa ou não dessa questão? Por quê? Vão vir as questões de juiz aqui, e aí existe diferença em algumas situações entre associação e sindicato. Beleza? E aí ele tenta embananar isso o tempo inteiro, porque às vezes o aluno está fazendo questões lá o tempo inteiro e não está nem entendendo por que a questão está certa ou está errada. Né? Agora, essa questão aqui, na minha opinião, ela é bem tranquila. Essa questãozinha aqui você consegue matá-la porque a entidade sindical, de fato, ela não vai precisar dessa situação, que é algo específico da associação. Beleza? Questão tranquila, eu já tinha comentado acerca do mandado de segurança coletivo lá atrás, né? 27. Opa, a 27 replicou, tá, pessoal? O mesmo probleminha que nós tivemos ontem com 3 questões, mas foi a única que acabou sendo replicada aqui. 28. Vamos lá. A respeito das garantias constitucionais relativas a processo administrativo disciplinar, julgue o item a seguir. De acordo com o entendimento do STF, a falta de nomeação de advogado pelo acusado no âmbito do processo administrativo disciplinar não viola o devido processo legal. E aí? Não viola o devido processo legal. Se errar essa, eu sou o primeiro a te matar. E aí? Certíssimo, não viola. Se você errar essa aqui é batida demais. E ela cai tanto no constitucional quanto no administrativo. É a famosa súmula vinculante 5. Vamos lembrar o que ela fala? Ela fala assim: a falta de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não ofende a garantia da ampla defesa, ou seja, não ofende o devido processo legal. Beleza? E aí, só aproveitando aqui um gancho dessa situação, súmula vinculante 5, beleza. Agora, ainda falando de contraditório, ampla defesa, devido processo legal, eu quero que tome cuidado com outra situaçãozinha que cai muito. A questão aqui é a súmula vinculante 5, beleza? Agora, não deixa de ler a súmula vinculante 3. A súmula vinculante 3, ela também é muito cobrada em provas do CESP, né? Que é quando nós falamos do contraditório e da ampla defesa no âmbito do TCU, né? Os processos perante o TCU só serão assegurados o contraditório e a ampla defesa quando deles puder resultar anulação ou revogação de benefício, sendo excetuadas as apreciações de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Muito cuidado com a súmula vinculante 3 também. E eu queria que você colocasse... Obrigado, meu irmão. Eu queria que... Pessoal, hoje eu tô com uma dor de cabeça absurda. Já tomei um remédio já, né? E assim, desculpa, às vezes eu tô um pouco aéreo aqui, não tô conseguindo acompanhar tanto, é porque eu tenho fortes crises de enxaqueca. E quem tem enxaqueca sabe que luz, né, é um caso sério. E aí fica a luz bem aqui. Então, desculpa aí, às vezes não tá dando tanta ênfase nos comentários, né? Vocês viram que ontem eu tava olhando um por um, né? Mas eu já tomei o meu remédio ali, mas tá um pouquinho... Né, a cabeça está latejando aqui. Mas eu sou aroeira, eu não sou mandioca e já estou pronto aqui para vir com tudo para cima de vocês, porque vocês merecem. Está aqui numa sexta, né, quase 21 horas, meu irmão. Isso acaba sendo para poucos. Muitos têm a vontade, mas poucos fazem. Né? Vontade, eu tenho vontade. Ter vontade é fácil, o difícil é fazer. Então, eu queria parabenizá-los por estarem aqui sexta, né, às 21 horas,
né, aqui estudando o Constitucional, querendo aprender, querendo um futuro melhor para você, para sua família. Vocês estão de parabéns. Eu faço isso aqui com o maior gosto para vocês, porque, de fato, é muito gratificante. Na minha opinião, por exemplo, para mim é um regozijo estar aqui, né, fazendo isso para vocês. Vocês são fera, tá bom? Agora, coloca uma observaçãozinha aí, por favor, que é a seguinte. Essa aqui cai muito e ela pega o gancho do devido processo legal. Cuidado quando nós falarmos em razoabilidade e proporcionalidade. Porque você sabe que lá no direito administrativo tem várias vertentes sobre esses dois. Agora, aqui no Constitucional, a questão não é difícil. Só tem que tomar um certo cuidado. Como assim, professor? Eu quero que você entenda, já eu anoto, que tanto razoabilidade quanto proporcionalidade são princípios constitucionais. Todavia, eles são princípios implícitos da Constituição, ou, como o CESP venera, não positivados, né? Então, tanto razoabilidade quanto proporcionalidade são princípios implícitos. Agora, ele chega e fala, gente, a razoabilidade é um princípio constitucional? Certo. A razoabilidade é um princípio constitucional expresso? Errado. Agora, peraí. Se eles estão implícitos na Constituição, eles precisam ter alguma casa, eles precisam de algum lugar para que eles possam ficar. Então, coloca uma observaçãozinha aqui, por favor. Coloquem assim, ó. Segundo o STF, tanto a razoabilidade como a proporcionalidade, têm sede material no devido processo legal. Entre parênteses, princípios implícitos, ou não positivados. Beleza? Então, foi aquilo que eu fiz ontem. Eu tento pegar, às vezes, uma questão aqui e tento ramificá-la, para que você fique atento a outros detalhes que podem ser também cobrados na sua prova. Então, essa questãozinha tranquila, né? Mas nós vamos encontrar a resposta na súmula vinculante 5, porém, eu vou aproveitar o gancho para ver depois a súmula vinculante 3 e analisar sempre, tomar um certo cuidado com essa observação que eu coloquei. Próxima questão. 29. Vamos lá. A Constituição Federal de 88 garante, entre outros direitos e garantias fundamentais, que a manifestação do pensamento é livre, sendo garantido o anonimato. Ei, se você errar uma dessa, eu sou o primeiro a lhe matar, né? De fato, é livre a manifestação do pensamento, porém, nós vedamos o anonimato. Então, sendo garantido coisa nenhuma, é vedado o anonimato. B. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicções filosóficas, políticas ou religiosas, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. E aí, pessoal? E aí? Mais ou menos, não é? Mas, é uma questão de múltipla escolha. Não está de toda errada. Mas não está de toda certa. Eu expliquei ontem escusa de consciência. Você não estava na aula ontem, olha aí porque eu preciso da dupla recurso. Mas essa até então tá boa. Beleza? Vamos ver as outras, quer ver? Prova de múltipla escolha sempre ele se entrega. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial a qualquer hora do dia ou da noite. Aí essa aí vacilou feio, né? O que acontece? Artigo 5º, inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo penetrar sem que haja o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Beleza? Bota a observação aí. Bora. Observação. Vamos, porque eu não quero que você fique confundindo as coisas, não. Então, coloque assim. Segundo o STF, diante de casos excepcionais, é possível entrar durante a noite, sem o consentimento
sem o consentimento para cumprimento de ordem judicial. Sem o consentimento para cumprimento de ordem judicial. Por favor, presta atenção. A regra não mudou. A regra não mudou. Você que faz concurso, você sempre parte da premissa, da base, que eu estou falando da regra. Então, em regra, pessoal, eu posso sair entrando na casa dos outros sem consentimento à noite com ordem judicial? Não! Agora, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, é errado. Porque o Supremo fala que, diante de casos excepcionais, essa situação acaba sendo justificada. Por isso entra mais uma vez aquela tese de que nenhum direito fundamental é absoluto. E aí você enaltece mais uma vez os princípios da limitabilidade e da relatividade. Ok? D. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que seja concedida permissão por autoridade competente. Não. Vimos ontem, falamos muito sobre isso. Não tem o que ter, no caso, permissão. Tem o que ter prévio aviso. O inciso 16 do artigo 5º vai falar. E aí? Os autores de inventos industriais terão o privilégio de caráter permanente para sua utilização, haja vista a promoção do desenvolvimento tecnológico do país. Permanente, coisa nenhuma. A Constituição fala que tem um caráter temporário. Então, de fato, a única correta aqui é a letra B. Né? E detalhe, pessoal, até provas do SESP, múltipla escolha, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem aquela certa e aquela muito certa, aquela errada e aquela muito errada. Então não se desespere, né? Analisa tudo primeiro e depois você dá a sua resposta. Se você for fazer prova em múltipla escolha do SESP, não seja apressado, não só do SESP, né? Qualquer prova múltipla escolha, analise ponto a ponto, justamente para que você não pegue aí nenhum Kinder Ovo, né? Com alguma surpresinha na hora do gabarito. Beleza? Fale mais sobre isso. Ó, vi aqui uma pergunta do meu amigo Pedro. Professor, já fiz algumas questões que definem a casa como morada onde alguém exerce a profissão, desde que não seja lugar público. Fale mais sobre isso. Fala agora. Eu vou te dar um conceito perfeito de casa para uma prova de constitucional. Para uma prova de constitucional. Você quer? Vou te dar agora. Por que eu estou falando para uma prova de constitucional? Pelo seguinte motivo. Quando você pega o artigo 150 do Código Penal, ele fala sobre o crime de violação de domicílio. Né? E aí, para o direito penal, a jurisprudência é muito mais aprofundada. Agora, aqui não é direito penal, é constitucional. Então, vou te dar um conceito perfeito aqui. Quer ver? Ó, vou até colocar aqui, quer ver? Ó, vou colocar aqui para não atrapalhar. Quer ver? Então, ó, casa. O que é uma casa para uma prova de constitucional? Quer ver? Ó? Vou até mudar a cor aqui. Ó. É todo recinto fechado, não aberto ao público. É daqui que você tira escritório, consultório, salas profissionais. Aí eu vou continuar. É todo recinto fechado, não aberto ao público. Podendo ser própria ou alugada. Percebe que a Constituição não exige que você seja o proprietário, ela fala morador, podendo ser própria ou alugada. Com ou sem intenção de morar. Com ou sem intenção de morar. É aqui que vem o quê? Hotel, motel e por aí vai. E por último, e fixada ou não na terra. É aqui que você tem o navio, o barco, o trailer quando devidamente autorizado, né? E por aí vai. Então, amigo, para você pegar para uma prova, deixa eu chamar aqui de novo,
Então, meu irmãozão, para você não errar em uma prova de constitucional, é só lembrar, casa é todo recinto fechado não aberto ao público, podendo ser próprio ou alugada, com ou sem intenção de morar, e fixada ou não na terra. Não vai passar nada disso aqui. Olha aqui, gente, é porque eu fiquei, oi papai, ó, minha esposa, gente, ela me perdoou, foi tudo certo ontem. Ana Júlia, Rafa, papai ama vocês, tá bom? É porque Rafa, quando eu vim pra cá, ele ficou chorando, porque nós estudamos hoje o dia inteiro, ficamos juntos o dia inteiro, aí ele ficou lá chorando. Eu falei que ia mandar um abraço para eles. Então, ó, Rafael, Ana Júlia, mamãe Nicole, vocês são a razão da minha vida, tá bom? Vocês são a minha fonte diária de inspiração. Eu amo vocês, tá bom? Ó, como o Rafa gosta. Muito bem. Então, conforme prometido, né, falei para você, tá bom, filhão? Muito bem. Então, pessoal, essa questão aqui, relativamente questão fácil. Uma questão em que ele acabou priorizando aqui o quê? A literalidade do texto. Né? E essas questões aqui, nós não precisamos perder muito tempo. Beleza? Vamos que vamos, prosseguindo. Lembrando, pessoal, teve alguma dúvida aí, tudo, às vezes eu passei batido em algum comentário, pode mandar lá uma mensagem lá no Instagram, lá no direct. Professor, não ficou muito claro e tal, vou ter o maior prazer em responder você. Eu tento responder todos os dias as mensagens que tem lá. Né? Às vezes não consigo em um dia responder todas, mas geralmente no dia subsequente eu já estou respondendo lá para vocês, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Próxima questão, questão 30. Essa aqui, por sua vez, ela já foi uma questãozinha punk. Né? E essa aqui, como eu fico na frente ali, eu quero colocar aqui um detalhe para vocês. Quer ver? Essa aqui eu vou fazer assim. Ó. Vamos lá. Para não ter problema, para dar tudo certo aqui. Ó. Acerca da propositura de ação de natureza coletiva por associação, entidade de classe ou organização sindical, assinale a opção correta à luz do entendimento do STF. Aí essa aqui é boa. As associações e os sindicatos possuem legitimidade para propor ação em defesa de seus filiados, na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou de procuração individual por eles fornecida. Errado. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o sindicato, que ele menciona aqui, de fato não precisa. Agora, quando eu falo aqui de associação, aí a regra é diferente, porque em regra as associações, como eu te expliquei ontem, elas vão atuar como representantes processuais. Então, a questão está errada porque, de fato, o sindicato não precisa. Agora, a associação vai precisar. B. Durante a fase de cumprimento de sentença, os associados que não tenham conferido autorizações para a propositura de demanda podem se beneficiar do título executivo judicial constituído na fase de conhecimento. Segundo o STF, não pode. Inclusive, depois, se você quiser dar uma olhadinha, isso aqui é bem famoso, está no informativo 746 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não permite essa situação. C. A expressão contida no artigo 5º, inciso 21 da Constituição, refere-se à substituição processual e não à representação processual. Errado. Errado por quê? Porque lá ele fala o quê? As associações quando expressamente autorizadas. Opa, as associações quando expressamente autorizadas. Se eu preciso estar expressamente autorizado, então é hipótese de quê? De representação processual e não de substituição. D. Os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria que representem, mesmo na fase de cumprimento de sentença, independentemente de autorização dos sindicalizados. Perfeito. Isso aqui é jurisprudência do STF. Ele entende que o sindicato, nesse caso aqui, é diferente da associação. E aí, na hipótese de mandado de segurança coletivo, as associações atuam como representantes processuais daqueles filiados que buscam defender os interesses de seus membros ou associados. Expliquei com riqueza de detalhes essa aqui ontem para vocês, né? Errado, porque, de fato, a associação, em regra, atua como representante.
Porém, no mandado de segurança coletiva, ela vai agir como substituto. Isso aqui você encontra na súmula 629 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ok? Então, muito cuidado aí. Mas eu acho que é importante, nesse contexto, você apenas diferenciar aí o sindicato da associação. Né? Associações, em regra, atuam como representantes processuais, né? Precisa de autorização, mas tem uma exceção importante que é o mandado de segurança coletivo. Diferentemente, são os sindicatos. Os sindicatos, em regra, eles atuam como substitutos processuais. Em regra, eles não precisam de autorização. Beleza? Questãozinha aí muito boa. Essa aí cai com uma frequência muito boa em prova, sobretudo que vai fazer prova de tribunal, de uma forma geral. Essa cai com uma frequência boa. Mas estou gostando de ver, viu? Estou vendo aí que vocês estão mandando bala, né, nos comentários aí, estão acertando a maioria das questões. Isso é muito importante mesmo. Vamos lá, próxima questão. 31. Aí, ó, mais uma vez, questão da súmula vinculante 5, ó. No que se refere aos direitos individuais e a aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa, julgue o item a seguir. A ausência de assistência técnica de advogado durante processo administrativo disciplinar torna o processo nulo? Errado, né? Errado, mais uma vez, aqui estamos falando da súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não ofende a garantia da ampla defesa, ou seja, não torna nulo a situação. É aquela questão, tornaria-se nulo se eu proibisse você de levar. Né? Agora, se você não quis levar, o azar é seu. Né? Então, nós não temos aí culpa dessa situação. Mas já tínhamos feito algumas considerações inerentes a isso aqui. Muito bem, 32. À luz da Constituição de 88, julgue o item a seguir. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atender à sua função social. Perfeito, né? Questão fácil. Quando você pega o artigo 5º, inciso 21, ele fala, é garantido o direito de... 22. Inciso 22 fala, é garantido o direito de propriedade. Mas quando você desce para o inciso 23, ele fala, a propriedade deverá atender à sua função social. Não é isso? Então, hoje, nós temos sim o direito de propriedade, mas nós não temos apenas o direito, nós temos uma obrigação, nós temos um dever, uma responsabilidade para com a propriedade, que é justamente o respeito com a sua função social. Por curiosidade, a Constituição fala tanto da função social do imóvel urbano, bem como do imóvel rural. A função social do imóvel urbano está no artigo 182, parágrafo 2º, e a do imóvel rural está no artigo 186. Descumprindo a função social do imóvel urbano, né, a depender do caso, isso aqui pode gerar uma desapropriação urbanística. Descumprindo a função social do imóvel rural, isso aqui também pode gerar uma punição, que é o que chamamos de desapropriação-sanção, que é conhecido como uma desapropriação rural. Beleza? Último detalhe aqui, só mesmo para o CESP. Cuidado, isso foi cobrado numa prova de juiz e o CESP entende assim. Para o CESP, ele entende que expropriação é um gênero, o qual você abarca duas espécies. A desapropriação e o confisco. Desapropriação para o CESP é sempre que tem indenização, ainda que em títulos, né? Porque a desapropriação urbanística ela é paga em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. A desapropriação rural é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20, mas tem. Agora, o confisco é quando não tem indenização. É quando não tem indenização, que é o caso previsto lá no artigo 243 da Constituição, né, que é diante do cultivo ilegal de plantas psicotrópicas e do trabalho escravo.
Por exemplo, eu mesmo, no meu livro, eu falo desapropriação confiscatória. E uma vez isso caiu numa prova do CESP deu errado, não é uma prova de juiz, porque o CESP entende que é expropriação confiscatória. Beleza? Só uma curiosidade aí, mais uma legislação do CESP, mais uma doutrina do CESP para vocês. Tá bom, um beijo pra Flick e pra vovó também, tá bom? Um beijo pra Flick e pra vovó, tá bom? Agora eu mandei beijo pra todo mundo, pro vovô, pro titio, pra titia, tá bom? Beijo pra todo mundo. Muito bem. Então, pessoal, ficou claro isso aqui? Só um esqueminha rápido. E aí um detalhe interessante, essa parte de propriedade, ela cai muito mesmo, sobretudo na literalidade das provas do CESP. E aí, independentemente de carreira, independentemente aí do cargo que você almeja, propriedade geralmente cai com frequência muito boa. Então, vamos tomar cuidado. Tranquilo até aqui, meus queridos? Beleza? Só ouro da Bahia. Próxima questão, né? Copiaram aí, deram um print. Muito bem. Questão 33. Vamos lá. À luz da Constituição de 88, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer calado. Certinho. Inclusive, vimos isso ontem, né? Teve uma questão ontem que também falava sobre isso. Mas, para que vocês vejam, aí, ó, prova de polícia. Então, essa parte, vamos dizer, essa parte penal do artigo 5º, que, sobretudo, essa parte que consagra o direito de preso, tome um certo cuidado. Geralmente cai muito na literalidade. Beleza? 34, essa é bem tranquila, né? 34. Opa, olha aqui uma questãozinha boa. Vamos que vamos. Acerca das ações constitucionais, assinale a opção correta. A. Mandado de injunção destina-se a regulamentar normas constitucionais de eficácia contida e de eficácia limitada. Aprendemos isso ontem. Perfeito, não foi? Fiz até alguns detalhes a mais sobre o mandado de injunção. Errado. Nós sabemos que o mandado de injunção ele só protege aí as normas de eficácia limitada. Né? No caso, ele só vai suprir, né, as normas limitadas, que são aquelas que carecem de regulamentação. Então, justamente pelo fato da norma precisar de uma regulamentação e não ter, e você precisar fazer com que o seu direito torne-se exequível, é que você vai entrar com o mandado de injunção. B. A ação popular pode ser ajuizada por pessoa física ou jurídica, podendo figurar como réus à administração pública e pessoa física ou jurídica que tenha causado danos ao meio ambiente e ou ao patrimônio público, histórico e cultural. Errado, porque nós sabemos que a ação popular é um instrumento reservado para quem? Para o cidadão. É isso? Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que visa no ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. Então, pessoa jurídica não pode pleitear aí uma ação popular. Afinal, cidadão é quem tem título de eleitor. Cidadão é quem pode votar. Então, para isso, precisa ser pessoa física. C. Nas ações de habeas corpus, o juiz está adstrito à causa de pedir aos pedidos formulados. Não. O juiz, no habeas corpus, ele pode ir além. Agora, é uma situação que você não vai encontrar numa prova basicamente só de constitucional, porque isso aí vai mais para o lado do processo penal. Né? Os constitucionalistas, geralmente, eles não vão aprofundar nesse tipo de situação processual, mas, de fato, não está adstrito. D. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. Não. Partido político, a única exigência que foi feita é que tenha representação no Congresso Nacional e, como mencionei anteriormente, ter representação no Congresso é ter um deputado ou um senador eleito. Habeas data pode ser impetrado tanto por pessoa física brasileira ou estrangeira, quanto por pessoa jurídica, sendo uma ação isenta de custas. Perfeito. A própria Constituição fala expressamente que o habeas corpus, o habeas data e todos os atos inerentes ao exercício da cidadania são atos gratuitos. Não é isso? E aí uma diferençazinha é que
o habeas data precisa de advogado, o habeas corpus não, né? Mas as duas, de fato, são isentas de custas e quem garante isso é a própria literalidade do nosso artigo 5º. Ok? Próxima. À luz da Constituição Federal de 88, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que, nesse caso, é presumido. Errado. Isso aqui é a famosa o quê? Isso aqui é a famosa requisição, prevista lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. A requisição ela ocorre em caso de iminente perigo público. Pode ter indenização? Até pode. Mas a indenização aqui ela vai ser o quê? Ulterior, se houver o dano. Então, aqui ela vai ser ulterior se houver o dano. Não, mas prof, na letra E, ao invés de custos, não seria isento de taxas? Assim, pode colocar custas, porque as custas aí que ele fala aí são aquele preparo que nós falamos, não vai dar problema quanto a isso, não. Pode não estar tão perfeita a situação, assim, o termo correto, mas como no constitucional nós não vamos priorizar, às vezes, tanto a literalidade processual da coisa, não tem problema não, por minha conta e risco. Beleza? Ainda que fosse uma questão que não fosse de múltipla escolha. Beleza? Então, essa 35 ela está errada. 36. Vamos nessa. No que se refere à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e aos seus limites, assinale a opção correta. A. De acordo com o STF, o consumo de droga ilícita em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. Não. O que aconteceu foi o seguinte, o Supremo, de fato, pela liberdade de expressão, pelo fato do Estado ser pluralista, essa coisa toda, ele permitiu as passeatas, né, pela legalização da maconha. Agora, em momento nenhum, ele permitiu aí na passeata, né, o consumo e tudo. Isso aí, né, tem até uma decisão do Celso de Mello que fala sobre isso. Então, isso é jurisprudência do Supremo errado. B. A legislação pertinente determina que os comentários de usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social se sujeitem ao direito de resposta do ofendido. Errado. Agora, olha aqui, pessoal. É uma prova de juiz. Existe uma lei, acho que é a Lei 11.388, que fala sobre essas situaçõezinhas aqui. Beleza? Dificilmente cai num edital comum essa lei. Lei 11.388 é a Lei 11.318, beleza? Que fala sobre essa situação. E a lei, de fato, ela não determina isso. C. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação não está assegurada pela liberdade de imprensa. Óbvio que não está, né? Mas dava para acertar, tá vendo? Né? Porque isso aí, obviamente, nós vamos encontrar na própria base constitucional. D. A retratação e retificação espontânea de mensagem de conteúdo ofensivo à honra ou à imagem de outro impede eventual direito de resposta do ofendido. Isso também está na lei. Além do direito de resposta, está errado, né? Além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social. A lei também ela não assegura essa situação. Então, era uma questãozinha que é uma prova de juiz e nessa prova ele exigia o conhecimento da lei, por isso aí, né, que ficou essa situação. Duas aí que eu considero que possam ser cobradas e são cobradas direto, é essa aqui, ó. A, né, porque o que o Supremo permite é a passeata, não o uso na passeata, né? E a C. Agora, essas outras três aqui, não precisa nem se preocupar, só se no seu edital cair essa lei que eu mencionei, que fala sobre essa situação aí. Beleza? Próxima questão. 37. A Constituição assegura aos cidadãos, independente do pagamento de taxas, da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso. Então, ó, certidão de casamento, né? O que ele fala? Aos reconhecidamente pobres, então não é essa. B.
A obtenção de certidões em repartições públicas. Perfeito. Pode olhar quando ele falar no artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B, ele não coloca condição. Ele só fala que é isento de custas. Assistência jurídica integral é para quem? Para os hipossuficientes. Então, tem que comprovar insuficiência de recurso. Certidão de óbito também tem que ter atestado de pobreza. Criação e a dissolução de associações, a Constituição nem assegura essa situação aí que vai ser isenta de custas ou de taxas. Então, a única, de fato, ó, certidão de casamento, obtenção de certidão, assistência jurídica, certidão de óbito, tudo a Constituição fala que é gratuito. Mas, nos 3 outros casos, ela coloca uma condição. O único caso em que a Constituição expressamente não coloca condição para assegurar a gratuidade é aqui, ó. É aqui, ó. Na obtenção de certidões em repartições públicas. É o único caso. Beleza? Então, olha aqui, por favor, um detalhe. Dessa forma, então, conforme eu mencionei ontem, eu corrigi todas as questões de 2019 e 2020 sobre direitos individuais. De novo, tem muita questão boa de 2018, 2017, só que aí foram anos que nós tivemos muitos concursos. Aí seria impossível corrigir todas. Mas eu só quis mostrar, porque às vezes nós ficamos assim, preocupados. Poxa, mas é porque o cara está no material, uma questão de 2015. Ei, se está no material de um professor que conhece o assunto, pode valorizar. O que não é seguro é você, que às vezes não sabe se a legislação alterou, se tem jurisprudência nova, pegar a questão antiga. Mas quando o professor tem conhecimento, né, daquela situação e coloca no material, eu não vejo problema algum, beleza? Mas volto semana que vem aqui com mais lives para você, pretendo falar de outros assuntos, ainda pretendo corrigir mais questões de direitos individuais de outros anos, né? E de toda sorte eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer a participação, tanto ontem quanto hoje, agradecer o carinho, beleza? Vocês são fera, vocês moram no meu coração e não pagam aluguel, beleza? Qualquer dúvida podem me procurar lá, hoje eu não estava 1000%, né? Mas espero que tenha aí sido de grande valia para vocês. Muito obrigado, nós aqui da Tempo de Posse também agradecemos muito vocês, né? E é isso aí. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até a próxima. Valeu!